Fala pessoal, meu nome é Rei Oliveira, sou designer gráfico e ilustrador e hoje eu vou falar um pouco para vocês dos pincéis do GIMP. Vou falar os que eu uso para desenhar e um pouco das propriedades dele. Para começar, toda vez que a gente seleciona uma ferramenta no GIMP, aparecem as opções dela. E aqui nas opções do pincel, no início a gente tem os modos de mesclagem, que eu acho melhor comentar em outro vídeo, para o vídeo não ficar muito grande. Aqui tem a opacidade, que conforme eu vou diminuindo, o pincel vai ficando transparente até sumir. Aqui são todos os pincéis que tem no GIMP. A gente pode instalar outros pincéis. Aí quando a gente instala aparece aqui. Aqui, como diz o nome, é o tamanho. A gente consegue controlar o tamanho do pincel por aqui. Se a gente quiser resetar para o tamanho que vem o GIMP, é só clicar aqui. Isso daqui funciona para todas essas outras opções. A proporção serve para deixar o pincel chato. Eu vou fazer um risco aqui e vou mudar um pouco para vocês verem. O pincel ficou um pouco mais achatado. Sendo que a proporção, dependendo, tem que ser usada junto com o espaçamento. Eu já vou falar sobre ele, só para continuar aqui na ordem. Aqui no ângulo você só vai conseguir ver a diferença se o pincel estiver achatado, que no caso ele vai mudar o ângulo do pincel. Como funciona o espaçamento? Eu vou diminuir aqui e vocês vão ver o que acontece. Se vocês repararem, ele deixa a bolinha que forma o traçado afastado uma da outra. Vou aumentar aqui, aí vocês já conseguem ver. Ou seja, sempre que você for usar a proporção e conseguir ver essas transições de bolinha, você pode vir aqui e diminuir o espaçamento, que vai resolver isso. E essa configuração do pincel que eu acabei fazendo aqui é um pincel bem legal para fazer o traçado do desenho. Ele meio que dá uma personalidade pro traço, que o traço não fica com uma forma só. Conforme você vai desenhando, ele meio que muda de espessura. É um jeito de configurar o pincel. Se eu quiser mudar o ângulo do pincel, é só eu vir aqui, e eu posso ir experimentando e criar um pincel do jeito que eu queira. Eu vou resetar aqui agora. A dureza vai afetar a lateral do pincel. Conforme ela estiver no máximo, ela vai deixar as bordas bem nítidas, mas se eu botar aqui no zero, a borda vai ficar desfocada. A força vai definir a transparência do pincel. Vou diminuir aqui para vocês verem. Essa opção da força é muito boa para quando a gente está fazendo o rascunho inicial do desenho. Não fica um traçado tão forte e conforme a gente vai passando em cima, ele vai escurecendo. Aí no caso é uma forma muito boa de fazer rascunho. Aí uma dica aí. Outra coisa importante é a dinâmica do pincel. É com ela que você consegue controlar os comandos que sua mesa dá para o GIMP. Por exemplo, o preset que eu mais uso das dinâmicas de pincel é esse daqui. Ele faz com que eu consiga controlar a grossura do traço na mesa. E é o que eu mais uso. Aqui tem várias opções. Você consegue desde controlar a opacidade com a pressão. Tem como você controlar o degradê com a pressão da caneta. Tem muita coisa. Aí você pode ir testando. Vou colocar isso daqui de opacidade. Conforme eu pressiono a mesa, ele meio que vai ficando mais escuro, eu consigo controlar a opacidade. E aqui você consegue ver bem as transições por causa do espaçamento. Aí, se você quiser resolver isso, não quiser que o traçado fique desse jeito, é só vir aqui no espaçamento e diminuir, até ficar de um jeito que essa transição não apareça tanto. Aqui já ficou uma transição mais suave. Tem uma opção aqui que é bem legal, que é essa daqui, Color from Gradiente. E para configurar ela, você tem que vir aqui em opções de dinâmica e escolher o degradê que você quer. Vou escolher um aqui, aleatório. Escolhi esse. E para você configurar o traço do degradê, é só você vir aqui, É uma ferramenta bem legal. Para quem gosta de fazer lettering, dá para fazer umas coisas bem legais. Essa parte, como eu disse, ela é responsável só pela parte de configuração do degradê do pincel. Aí eu vou minimizar ela aqui, voltei para a dinâmica de pressão de tamanho. Essa opção do espelhamento é como se o GIMP pegasse as bolinhas do pincel e fosse espalhando conforme a gente vai desenhando. E quanto mais a gente aumenta, mais espalhadas as bolinhas ficam. Essa opção de pincelada suave é uma opção muito boa. Ela meio que dá um peso pro
pro traço e deixa o traçado mais estável. Para quem gosta de estabilizador no traço, isso daqui é onde que configura ele. Quanto mais peso eu coloco, mais estabilidade eu ganho. Essas duas últimas opções eu sinceramente não sei para que serve, vou ficar devendo essa para vocês. E os pincéis que eu uso é basicamente esse daqui. Eu gosto de usar ele em uma forma que ele fique bastante nítido, porque o estilo de desenho que eu faço é meio cartoonizado. O cartoon ele tem uns traçados bem marcados. E eu gosto também bastante desse daqui, que ele é tipo uma textura. Às vezes eu gosto de fazer umas line art com os traços mais sujos, aí eu uso ele. E é basicamente isso. Tem gente que acha que para fazer um desenho tem que ter uns brushes surreais. Com apenas o básico aqui você consegue fazer desenhos já com a qualidade profissional. Com o GIMP você consegue criar seus próprios desenhos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu sei que tinha algumas pessoas que queriam saber um pouco mais sobre as configurações dos pincéis. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só colocar aí nos comentários que eu tenho o maior prazer de responder. Peço que vocês curtam o canal, se inscrevam para me ajudar. E é isso, valeu, até a próxima.